Oi pessoal, então aí continuando com o nosso material sobre JSF Prime Face e mais alguns frameworks. Vamos continuar o nosso desenvolvimento. Então na última parte tínhamos parado aqui já feito esse desenvolvimento que estávamos listando as nossas categorias. Eu vou adicionar aqui nas nossas categorias mais algumas só para vocês verem o processo de paginação funcionando, que nas outras páginas será a mesma coisa. Vou diferenciar aqui só no ID. Então, só pedir para fazer o redeploy. E aqui, pessoal, eu vou desenvolver agora a nossa página addedit.xml, que será a nossa página onde eu vou dar a possibilidade do usuário adicionar novos registros. Ok? Que demora, porque esse computador não me ajuda. Não sei porquê, ele é assim. Estou precisando trocar o meu computador. Urgente. Então vamos agora criar o nosso layout, onde vamos adicionar algumas categorias. Beleza, então aqui ó, eu estou colocando esse carinha, esse ID, pelo seguinte: na hora que o cara clicar no ADD, ele vai guardar ali, ele vai passar uma categoria, ele pode passar uma categoria. Quando ele passar uma categoria, significa que a gente vai estar, que nós vamos estar alterando aquela categoria, ou seja, atualizando. Se ele não passar nenhuma categoria, ele simplesmente clicou no ADD, significa que a gente vai estar adicionando. Então ele clicou no ADD, a gente está adicionando. Clicou no update, a gente vai estar editando. Ok? Então quando clicar no update, a gente vai passar uma categoria para a nossa página. Então nesse primeiro momento, esse category addedit.mb, que seria esse bin aqui, nós temos de criar, então base bins, nós temos de fazer algumas alterações desse carinha. E o escopo desse cara vai ser de requisição. E o nome dele vai ser o mesmo, mas só para títulos de deixar mais claro, eu estou colocando. Então vou colocar aqui a minha categoria, a entidade de categoria, que será aquela, pessoal, que em alguns casos será passada quando eu fizer a requisição de atualizar algum registro. Então aqui é a nossa categoria. Então esse carinha aqui, ó, esse category addedit.mb.category, ele vai estar chamando esse método getCategory, que por sua vez, dentro do category int, ele tem um getID, beleza? É claro que ele, se a gente for ver aqui, ó, getID, o getID não está dentro do category int, mas sim
dentro da minha classe Abstract Persistable, que na verdade um vai herdando o outro, ok? Beleza, então aqui o ID. Então esse H, dois pontos, input hidden, o que seria esse input hidden? Ele vai guardar esse valor escondido na minha página. Por que a gente vai fazer isso? No momento que eu for submeter uma informação, eu tenho que ter essa informação aqui para saber que eu estou atualizando qual um determinado registro. Então, quando o ID é preenchido, significa que eu estou atualizando. Quando o ID não está preenchido, significa que eu estou adicionando. Beleza? Então, baseado no ID, eu sei qual operação que eu estou realizando. Ok? Então, aqui eu estou criando um painel, onde esse painel é formado por duas colunas, onde eu vou colocar label, o input, label, input e assim por diante. Aqui eu estou colocando um título para o nosso label. Esse título aqui, pessoal, pode ser tanto um adicionar quanto atualizar. Beleza? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter de chavear. E é um desafio maior ainda, porque a gente vai ter de chavear não só pelo tipo de operação, mas também pelo tipo de idioma. Okay? Então esse título aqui tem de vir exatamente de acordo com o idioma. Então aqui ó, eu já vou mostrar um outro recurso. Então aqui é o nosso título, que vai definir o tipo de operação. E aqui eu vou criar dois métodos antes que eu me esqueça. Esse add title, e nesse add nós vamos ter o seguinte. Então aqui ó, esse método getResourceProperty, o que ele vai fazer para nós? De acordo com o nome do meu recurso, de acordo com o nome do meu resource e do meu label, eu vou recuperar lá dentro do arquivo de propriedades, labels, eu vou recuperar o valor de acordo com o idioma. Então eu vou recuperar, ou eu vou ter um add ou um adicionar, no caso seria em inglês, em português, para atualizar, seria atualizar, ou em inglês, um update. Beleza? Então de acordo com o título a gente vai buscar. Então quando o carinha clicar na página e estiver carregando esse cara, eu vou definir o título de acordo com o método. Se for add, eu vou estar definindo para adicionar. Se ele chamar o update, eu vou estar definindo um título de atualizar, então seria category update. Beleza? Então assim, ó, esses dois carinhas aqui, o category add e o category update, são propriedades que estão dentro aqui das minhas configurações dos labels. Então eu já tenho aqui, ó, category add, no inglês o add, o category update, que seria o update. Aqui o nosso, em português, o category add seria adicionar e o category update seria atualizar. Então, no nosso caso aqui, eu estou usando os meus recursos, o meu resource bundle de acordo com o meu código aqui. Então, estou recuperando resource bundle labels e a minha variável aqui que seria o category add, ou se não o category update, beleza? De acordo com o idioma. Eu tenho de definir, de implementar esse código aqui. Esse código aqui ele é bem simples. A única coisa que eu faço é recuperar aqui o contexto da minha aplicação, recuperar o resource bundle e está feito. Só um detalhe que esse contexto aqui da minha aplicação, esse context, seria o contexto do Prime Face, beleza?
Então esse @inject, pessoal, para quem não sabe o que é esse @inject aqui, eu dou sugestão de olharem um material que eu explico sobre o Spring. E nessa explicação eu explico o que seria esse carinha aqui. Basicamente esse @inject, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, no contexto do Spring, no contexto da minha aplicação, um objeto que seja do tipo FacesContact e vai automaticamente inicializar essa variável para mim. Beleza? Então ele vai procurar para nós o contexto do Face e já vai injetar ali. Então aqui eu só estou pegando o Application, recuperando o Resource Bundle, e aqui eu estou recuperando o Resource Bundle de acordo com o idioma. Então se eu passar aqui português, inglês e assim por diante, ele já vai recuperar aqui para a gente o idioma daquela determinada tag. Então, desculpe, aqui eu estou pegando o resource, que seria esse carinha, que seria o label, e aqui seria a minha tag, que seria o meu label, que eu recupero efetivamente o que está aqui dentro. Beleza? Então, basicamente, o que eu pego aqui é recuperar o contexto do face, do JSF, e recuperar um certo label de acordo com o meu recurso. Tranquilo? E uma vez feito isso, eu retorno o valor daquele dado label para quem chamou. Esses dois métodos aqui, pessoal, eu tenho de adicionar referências dele lá dentro do meu list. Então aqui dentro desse carinha do add e do update, eu tenho de adicionar referências para esses dois carinhas aqui. E observem o seguinte, na hora que eu clicar nesse botão add, por exemplo, o que ele faz? Ele cria uma instância desse cara, porque esse cara é baseado em requisição. Então ele cria apenas uma instância desse cara. Ele não vai ficar a vida toda, ele vai ficar só o tempo da requisição. Toda vez que eu fizer uma requisição, ele vai ser criado. Ok? Então ele vai fazer a criação e vai chamar esse método add, indicando que eu estou adicionando. Caso contrário, no outro botão, esse update, ele vai chamar esse outro método aqui de update. Então vamos adicionar esse código nos nossos dois botões. Então aqui eu vou colocar um Action Listener. Então aqui, ó, esse carinha aqui vai estar ouvindo a nossa requisição. Na hora que eu clicar nesse botão, ele vai chamar no meu bin, no category add edit mb, vai chamar o meu método add. E o outro cara, que seria o update, ele vai chamar aqui esse outro carinha. Nossa, esse update aqui a gente nem precisa. Vou deixar ele aqui. O que significa esse update, pessoal? Esse update significa que eu estou, após executar esse comando aqui, clicar no botão, ele vai atualizar esse elemento, que na verdade seria essa tabela nossa. Esse carinha aqui nem precisava desse update aqui. Vou até retirar ele aqui. Então aqui na hora que eu clicar uma coisa que está faltando aqui também, que é chamar a minha página add edit. Então aqui, ó, se eu clicar no botão add, ele vai chamar aqui a minha página e vai chamar o método add. Se eu clicar em update, ele vai chamar a minha página também, só que ele vai passar o update. Ok? Então, nosso código. E outra coisa que nós vamos ter aqui também, pessoal, eu ainda não vou fazer isso, mais para frente eu faço, que é identificar qual objeto que eu estou atualizando. No nosso caso aqui, isso ainda não vai funcionar, pelo menos nesse momento. No próximo passo eu faço isso, o nosso botãozinho funcionar. Então aqui, ó, no restante, então aqui a gente recupera o título. Esses outros dois são dois inputs. Então aqui eu estou definindo essa propriedade, que seria o label, o nome do meu label, que seria nome da minha categoria, e esse aqui seria description, seria a nossa descrição. Aqui eu estou pegando a minha categoria, o nome dela,
estou pegando aqui também a descrição dela, da minha categoria. Isso que seriam os valores que eu vou preencher ou atualizar, beleza? Esses outros dois botões, daqui a pouco eu adiciono eles. Eu vou deixar inicialmente sem. Então, tranquilo. Deixa eu restartar aqui dar um redeploy. Tranquilo, carregou aqui, vamos nas categorias. Observem que listou e já paginou para nós. E se eu vier aqui, eu consigo alterar o tamanho da página, quantidade de elementos, lindo, ficou certinho. Então, na hora que eu clicar aqui em adicionar, ele vem aqui para minha página e observem, já mostrou aqui os nossos dois campos, nome da minha categoria, descrição da categoria. Aqui eu vou alterar idioma só para vocês verem. Funcionando. Então aqui mostrou ADD, name ou description. Vou adicionar aqui, vou voltar aqueles dois botões. Então aqui nesses dois botões eu estou colocando o label do botão salvar. Vamos ver se eu já adicionei. Então aqui botão save. Então eu já coloquei aquele label. Aqui o label também do cancel. Eu já coloquei aqui também do cancel. Então já está correto, pelo menos os labels. Aqui eu estou definindo a ação que a gente vai executar, basicamente. Então aqui nesse carinha aqui, quando a gente clicar nele, a gente vai estar salvando esse carinha. Então, nesse caso aqui, eu estou chamando, lá do meu category add edit mb, eu vou estar chamando o método save, para ele pegar essas informações e salvar para nós. Então, aqui, eu tenho de criar esse nosso método. Então deixa eu criar o nosso método que é responsável por salvar. Então aqui, pessoal, se clicar no botão, ele vai chamar esse método. Se a categoria for diferente de nula, porque a gente não pode enviar uma coisa que seja nula, se o ID for nulo, eu vou estar adicionando. Se não for nulo, ou seja, existir um ID, a gente vai estar atualizando. Porque quem gera o ID para nós vai ser o nosso banco de dados. Então a gente não vai criar esse ID. Beleza? E aqui no nosso cancel, que é basicamente esse carinha aqui, a gente vai estar voltando lá na nossa outra página. Só que antes nós vamos estar aqui chamando o nosso método cancel. E nesse cancel eu tenho aqui o ManageBin. Então aqui, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu faço isso daqui, eu vou injetar esse carinha, eu vou estar injetando a instância atual desse código aqui, desse ManageBin. Então eu vou estar injetando a instância, esse objeto está em instância de sessão. Então eu vou pegar o objeto category MB, que é uma instância de sessão do usuário, e vou injetar nessa variável, para eu poder exatamente usar esse valor. Nesse nosso caso aqui, eu vou estar chamando esse método onSelectCategory, que já eu mostro para vocês o que é esse código efetivamente. Vou até definir aqui ele. Não, ainda não.
Então, beleza, pessoal. Então, na hora que eu clicar no botão salvar, vai executar esse método. Caso contrário, execute esse outro aqui. Ok? Nesse adicionar aqui, eu vou até fazer uma brincadeira aqui com ele. Que seria o que? MB category bin ponto get categories ponto add category. Só que essa categoria eu tenho de pegar um ID. Lembrando, pessoal, isso aqui eu só estou fazendo por conta da falta do banco de dados. Então aqui eu só estou pegando a categoria e pedindo para podermos adicionar ela lá naquela nossa lista. O atualizar, nós temos de atualizar ela de outra forma. Pessoal, esse código aqui eu não gostaria nem de estar fazendo ele, mas como não temos o banco de dados, pelo menos para ver a funcionalidade efetivamente funcionando, as funcionalidades de adicionar e editar. Então aqui, ó, pessoal, quando eu clicar no botão salvar, o que ele vai fazer? Ele vai setar um ID para aquela categoria e vai adicionar ela para mim. Se não tiver um ID setado, se já tiver um ID setado, significa que eu estou atualizando. Para atualizar, nesse nosso caso aqui, eu simplesmente procuro qual que é aquele cara com ID e substituo pelo novo valor. Beleza? Lembrando que esse objeto, esse MB category bin, ele já é um objeto de seção, então ele está na seção do usuário. Ok? Então vamos dar um redeploy aqui para ver se vai funcionar efetivamente esse nosso código. Assim, esse código está bem meia boca, pessoal, mas pela falta do banco de dados, ele já pelo menos contorna um pouco. Futuramente a gente faz a alteração do nosso código para que ele funcione corretamente com o banco. Carregou aqui, eu vou colocar um idioma em inglês para vocês verem funcionando aqui. Então add, então aqui no add eu vou colocar nova cat e minha desk. Esse carinha aqui nosso está vindo como nulo. Pera aí. Deixa eu ver onde que ele estourou a exceção. De null pointer. Minha categoria MB.
Deixa eu colocar um breakpoint aqui para ver, pessoal. Tá vindo no... Tá explicado. Bom, pessoal, eu vou deixar inicialmente dando esse errinho. Eu vou até tirar essa parte desse restante do código aqui, de adicionar, porque futuramente, na verdade, a ideia é a gente usar um banco de dados. A única coisa que eu estou colocando aqui, já mostrando para vocês as chamadas da página aqui. E em um próximo passo, eu efetivamente coloco para poder atualizar e listar. Então, mas pelo menos... Mas depois eu faço esse restante do código, pessoal, para funcionar. Pelo menos as páginas já estão criadas, que é o objetivo principal dessa primeira parte, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer o mesmo procedimento para produtos e user. Eu acredito ser um pouco mais rápido. E acabando isso, a gente já passa para a parte de acesso ao banco de dados. Então, até o nosso próximo vídeo. Pessoal, se estiverem gostando, deixem o like aí ou o dislike. Fiquem à vontade. Deem algum feedback aí que eu estou à disposição. Até mais e um abraço.